Olá, ser humano nosférico, aqui é a Naná e a gente vai dar início a uma nova leitura. Como você já deve ter visto aqui pela fotinha do vídeo no YouTube, é o livro Grimório das Bruxas. É uma leitura intensa, digamos que um pouco densa, então eu sugiro que você escute o mesmo capítulo algumas vezes para um melhor entendimento e integração dos saberes aqui contidos. E é um livro grandinho. A gente vai passar um bom tempo de qualidade juntos, desbravando os conhecimentos que tem aqui. Fiz uma capinha pra ele, porque eu gosto de fazer capinhas para os meus livros. E é um livro bem bonito. Eu vou mostrando aqui pra vocês. Ele tem várias imagens no decorrer dos capítulos. E quando tiver as imagens eu vou lendo e mostrando pra vocês, tá bom? Ai, que lindo! Bem bonito. Eu quero trazer, ele tem dividido em 5 partes e eu quero trazer cada capítulo em um vídeo, tá certo? E hoje a gente só vai ler os agradecimentos e as considerações que o autor faz para algumas pessoas que ele quer homenagear e tal. E a gente começa no capítulo 1 no próximo vídeo, tá bom? Aqui, as imagens são lindas. Dá vontade de pegar, arrancar tudo e colar no Grimório. Mas esse aqui é um Grimório, não pode arrancar as páginas do livro. Enfim. Vamos começar. Os agradecimentos, presságios e pessoas mágicas. Na sombra de gigantes, terra giganto reputata est et in umbra. Este livro esteve em execução por mais de um quarto de século, e desde então muitas dívidas de gratidão se acumularam. As ideias por trás dele começaram a germinar na década de 1980. Em parte como resultado do meu interesse pelo folclore britânico, que foram se intensificando ao longo de minhas pesquisas sobre a história dos ritos festivos anuais da Grã-Bretanha, e também por causa de minhas viagens ao exterior, especialmente às ilhas da Polinésia e a antiga URS. O que só fez aumentar meu interesse pela religião e magia indígena, bem como pelo xamanismo. Na década de 1990, comecei a tatear o assunto na forma de palestras e artigos de seminários nas universidades de Oxford, Leicester, Edimburgo e tal, como era chamado na época de País de Gales. Processo este que manteve continuidade no novo século em Edimburgo, e mais uma vez em Oxford, e também em Durham, Exeter, Harrow, Harvard, Ohio State, Jerusalém e Manchester. E a partir de 1999, também passei a publicá-los em uma série de trabalhos que serviram de alicerce para a argumentação desse livro, e que são referenciados como tais. Sendo assim, devo sinceros agradecimentos aos meus anfitriões nas referidas instituições acadêmicas, aos editores de publicações, ensaios reunidos e editoras que aceitaram aqueles primeiros escritos, e aos revisores que os agraciaram com suas observações, e aos muitos bibliotecários e arquivistas que auxiliaram minha pesquisa com entusiasmo e gentileza, maiores do que o esperado. Para todos citados, há espaço somente para expressar um senso generalizado e genérico, mas ainda assim fervoroso, de compromisso duradouro. Já a fase final do trabalho deu-se de outra forma. A tarefa contínua e concentrada de completar a pesquisa e redigir esse livro, a qual foi realizada entre 2013 e 2017. Esta foi possibilitada pela Fundação Leverhulme Trust, que financiou um projeto de 3 anos, dando origem à obra The Figure of the Witch, com Louise Wilson como minha assistente e Débora Moretti como minha aluna. A seguir, atraímos outros alunos, apoiados por outras fontes, formando a seguinte equipe:
Victoria Kerr, Sheridan Morgan, Tabitha Stanmore. Posteriormente, a artista Beth Collier se juntou a nós, minha experiente colega nos estudos Classics and Ancient History, Genevieve Lively, promoveu um trabalho inestimável na organização de simpósios. O dinamismo e a harmonia e a camaradagem entre o grupo foram excelentes e criaram um ambiente perfeito para se trabalhar. Louise foi uma assistente impecável e verificou todo o manuscrito desse livro. Capítulos individuais foram lidos por Jan Brunner, Mark Williams, Charlotte Rose Miller e Victoria Kerr, e suas respectivas críticas foram de grande valor. Anna Adnan também realizou leituras e, além de tudo, demonstrou mais uma vez seu notável talento para a função notadamente difícil de se proporcionar companhia ao escritor. Fui agraciado também pela atenção de colegas que contribuíram consideravelmente para o trabalho, e que esses estão registrados ao final deste livro. Na verdade, a leitura cuidadosa de tais registros é um testemunho da dimensão que reflete o quanto a escrita da história tem se tornado um processo colaborativo e comunitário. Nas últimas décadas, tanto as rixas pessoais quanto os embates entre campos ideológicos diminuíram notavelmente entre os historiadores acadêmicos, e ambos sempre foram parcos num agora vasto e geograficamente extenso campo do estudo profissional nas crenças europeias em feitiçaria e magia. Pessoalmente, nunca testemunhei nenhum conflito, muito menos me enfiei em algum durante a minha atuação. Embora não possa acreditar nenhum de meus colegas do meio como adversário, posso intitular muitos deles como conhecidos e alguns como amigos íntimos. Algo que novamente os mais perceptivos poderão detectar dentre as observações finais desse livro. Gostaria, no entanto, de concluir esta sessão expressando meu apreço pelo relacionamento com dois homens particularmente grandiosos e prestar homenagens a um terceiro. O primeiro deles é Carlo Ginzburg, cujas palestras eu já assistira várias vezes, desde minha época como jovem dignitário em Oxford, em 1981, mas de quem acabei me tornando amigo durante uma conferência em Harvard, em 2009. Lembro-me com especial deleite de uma caminhada juntos pelo campus de Cambridge, Massachusetts, numa noite calorenta de verão, na qual ele me contou sobre sua descoberta de registros que revelavam a existência dos Benandanti. O segundo deles é Richard Kickheffer, com quem, entre outras atividades, também realizei uma caminhada durante o verão, dessa vez numa região de Jerusalém, mas foi uma ocasião muito mais pesada, visto que havíamos sido abandonados no bairro errado por um motorista de táxi desonesto. E bem em cima da hora para o meu discurso no evento ao qual ambos deveríamos comparecer. Numa demonstração exemplar de domínio sobre novas tecnologias, ele sacou o seu celular e usou um mapeamento de satélite para nos guiar a pé, salvando a minha honra e programação realizada por nossos anfitriões. O terceiro deles é Norman Cohn, com quem meu relacionamento foi muito diferente. Encontramos-nos apenas uma vez, em Cambridge, em 1973, quando eu era estudante de graduação lá. E ele foi um conferencista convidado. Em nosso encontro, tentei defender o texto do século XIX, de Charles Godfrey Leland, Arádia, como uma fonte viável para nosso conhecimento sobre a bruxaria medieval e do início da Era Moderna. E ele aniquilou a minha argumentação, porém, o fez com cortesia e genialidade impecáveis. Consequentemente, é claro que eu percebi que ele estava certo, mas ainda assim foi uma experiência dolorosa. O fato de o trabalho dele, subsequentemente, ter sido tão bem aproveitado dentro do meu, inclusive no presente livro, é a prova de como os encontros pessoais devem afetar os julgamentos acadêmicos ao mínimo, e de como algumas das melhores lições podem ser deveras contundentes. E com isso em mente, dedico este volume a esses três gigantes, pois foi debaixo da sombra deles que eu me desenvolvi. E assim, ele encerra os agradecimentos, e agora a gente já está preparados.
Se você tá aqui é porque você já está mais do que preparado. Esse vídeo é um chamado para você se aprofundar em alguns conhecimentos que vão ser essenciais para sua caminhada e você sabe disso. Então, aqui no próximo capítulo, no primeiro capítulo, a gente vai ler sobre as bases da magia, elementos fundamentais. Elementum Praeciporum. Te vejo no início do capítulo 1, ser humano atmosférico. Desperte Magic que vive dentro de você. Conhecimento é poder.